Olá, jovenzinhos. Eu quero começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E nós vamos continuar nessa aula falando sobre óptica, tá bom? Nós começamos o capítulo 12 sobre óptica semana passada. Vimos alguns efeitos principais sobre a luz, propriedades luminosas e tudo mais. A gente vai dar continuidade hoje falando sobre alguns fenômenos luminosos, entendendo um pouquinho melhor cada um deles. Beleza? Então, quem quiser acompanhar comigo, jovens, está aí na página 79. A partir de os espelhos e os fenômenos da reflexão. Então, jovens, existem basicamente vários tipos de espelho. A gente pode ter um espelho que é plano, a gente pode ter um espelho que é esférico, um espelho que é cilíndrico, um espelho que não tem um formato específico, várias possibilidades. A gente vai ver aqui só duas possibilidades, tá bom? Primeiro, o espelho plano. Galera, quando a gente fala de espelho plano, é o que nós temos normalmente em casa. Então, você já sabe como são algumas coisas que acontecem no espelho plano. Se você para na frente do espelho plano, por exemplo, hoje, antes da primeira aula, você levantou, foi no banheiro, lavou o rostinho, penteou o cabelinho, tudo isso olhando para um espelho, provavelmente. E quando você olha para esse espelho, de imediato, ali, primeiro, depois daquele susto que você leva, depois de olhar para si mesmo, o que acontece? Você começa a olhar para a tua imagem. Então, você tem a sensação que a sua imagem, ela se forma dentro do espelho, certo? Quando nós temos essa sensação que a imagem está se formando dentro do espelho, nós vamos dizer que ela é uma imagem virtual. Ela está lá dentro do espelho. Acontece da imagem não se formar dentro do espelho? No espelho esférico isso acontece, ela é chamada de imagem real, mas não no espelho plano. No espelho plano ela sempre vai ser virtual, porque você tem a sensação que ela está dentro do espelho. E aí, jovens, outra coisa interessante que acontece é o seguinte: quando você levanta a mão direita, lá no espelho parece que você levantou a mão esquerda. Então fica invertido os lados direito e esquerdo. Essa inversão acontece quando você está falando de espelho plano. Então ele inverte os lados esquerdo e direito. Beleza? E outra coisa, jovens, que o espelho plano faz é não mudar o tamanho do objeto. Então, a imagem que você vê sua dentro do espelho, ela tem o mesmo tamanho que você. Ou seja, ela não é ampliada nem reduzida. Ela tem o mesmo tamanho que você tem, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para ter o quadrinho e eu escrever essas propriedades do espelho plano para vocês. Vamos lá. Vou fechar minha câmera, tá? Então, vamos lá. Espelhos planos, galera. Uh, uh, uh. Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Aqui está o chão. E vou pôr como se fosse um espelho aqui, ó, em pezinho. Jovens, quando eu estou falando de espelho, a parte de trás do espelho, a parte não refletora, é essa parte que tem os três risquinhos, tá bom? Então, aqui desse lado tem a parte refletora, do outro lado tem a parte não refletora, a parte de trás do espelho. E aí nós vamos colocar aqui, ó, em frente ao espelho, um ser humaninho. Ser humaninho que está dando um tchauzinho para nós aqui, ó.
vou fazer isso, não vai ficar difícil. Tá com um ser humaninho, beleza? E aí, jovens, o que vai acontecer? Esse ser humaninho vai ver a imagem dele se formando aqui dentro do espelho. Então, se ele está, por exemplo, a uma distância D do espelho, a imagem dele também vai estar a uma distância D. Então, vamos fazer o desenho dessa imagem aqui. Não vai ficar exatamente igual, né, jovens? Porque eu não vou conseguir fazer perfeitamente igual. Mas eu vou tentar. Ficou muito igual, mas era para ter ficado. Já faz de conta que tá igual, beleza? Só invertido, ó. Enquanto esse aqui, ó, tá com a mãozinha, olhando nesse referencial aqui, a mãozinha direita levantada, esse aqui tá com a mãozinha esquerda, percebe? Então, inverte o lado direito com o lado esquerdo. Essa é uma característica do espelho plano. Então, a gente vai falar que a imagem, ó, ela é invertida. E eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, esquerda e de esquerda, D de direita. Então, é invertida esquerda com direita, tá bom? A gente vai falar também que ela é uma imagem igual, igual em sentido de tamanho, tá bom? Ou seja, uma não é maior que a outra. Se essa daqui tem uma altura de 1 metro, essa aqui também tem uma altura de 1 metro. E nós vamos falar que essa imagem, ela também vai ser virtual. Beleza? O que é uma imagem virtual, professor? Ela se forma dentro do espelho. Beleza? Então, aqui, ó, essa é a classificação da imagem no espelho plano. Suave, tranquilo? Jovens, o que acontece no espelho plano não é novidade para vocês já sabem. Talvez só não conheçam a classificação da imagem e tudo mais. Mas que é invertido, vocês já perceberam. Que tem o mesmo tamanho, vocês já perceberam. Que a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto, vocês também já perceberam. Você está aí com uma espinha na testa. Você vai espremer a espinha na testa. O que você faz? Você chega mais perto do espelho. Por quê? Porque a tua imagem também aproxima do espelho. Você consegue ver melhor o que você vai fazer aí na tua testa para espremer a espinha. Então, você já tem essa percepção. O que talvez vocês não conhecessem é a classificação que nós damos para todas essas percepções da imagem no espelho plano. Beleza? Legal. Por isso, jovenzinhos, olhem aí na página 80 do livro de vocês. Bem lá no finalzinho da página, na coluninha aí, na borda da página, tem a foto de uma ambulância. E na ambulância, a palavra ambulância está escrita de forma invertida. Por que ela está invertida, jovens? Porque quando ela está andando, né, com a sirene ligada, com uma emergência, os carros que estão na frente precisam sair rapidamente, né, da frente da ambulância para liberar passagem para ela. E aí o motorista, quando ele olha para o espelho retrovisor, ele vai ver a palavra que está ali no carro da ambulância desinvertida, porque o espelho plano ele tem essa propriedade de inverter a imagem. Então, se ela já está invertida, esquerda com direita, ele vai desinverter e a pessoa vai ler a palavra correta e mais rapidamente percebe que é uma ambulância e sai da frente, libera a passagem para ela. Então, se vocês observarem, geralmente os carros de socorro têm a palavra escrita, a palavra na frente do carro, invertida, justamente por isso, para facilitar a interpretação para o motorista que está à frente e rapidamente ele abrir passagem. Beleza? Outro tipo de espelho que existem, jovens, são os espelhos esféricos.
Espelhos esféricos. Se você, jovenzinhos, já precisou usar óculos ou lente, já deve ter uma óptica para fazer um óculos ou a lente, e aí você viu lá esse espelho aqui, ó. O espelho esférico, ele tem a propriedade de fornecer para você uma imagem maior ou uma imagem menor. Depende de como é esse espelho esférico, tá bom? Nós vamos ter duas classificações, jovens. Pensa que você tem uma esfera e eu corto ela exatamente ao meio. E aí eu fico com duas metades, ó. Aqui uma calota esférica. Quando a parte refletora é a parte interna, ó, então eu tenho meu raio luminoso chegando e sendo refletido pela parte interna, eu vou dizer que esse espelho, ele é um espelho côncavo. Quando eu tenho a parte refletora do espelho, jovenzinhos, sendo a parte externa desse espelho, então meu raio de luz chega aqui, ó, bate na parte externa e é refletida, nós vamos falar que esse espelho, ele é um espelho convexo. Então, a parte interna é a refletora côncavo, a parte externa, convexo. E aí, jovens, cada um deles vai fornecer uma imagem diferente, tá bom? Existem elementos desse espelho, como a localização do foco, onde que está o centro do espelho. E essas informações são importantes quando você vai fazer o esquema de formação de imagens, desenhar cada um dos raios para saber como que eles estão se formando e assim por diante. O que a gente não vai fazer aqui. Então a gente vai ver como que é a imagem que cada um desses espelhos forma, tá bom? Eu só vou pensar por enquanto nas imagens que são virtuais, tá bom? No côncavo, eu posso ter imagem real ou virtual, beleza? A real é uma imagem que você não consegue ver dentro do espelho. Ela é como se fosse um holograma, uma projeção do seu lado. Só que você só consegue ver essa imagem se você tiver um anteparo naquele ponto, para a imagem ser projetada em cima desse anteparo. É igual quando você liga o aparelho multimídia na sala de aula e a gente abaixa aquela tela branca e a imagem é projetada na tela branca. Se nós virarmos a imagem, o projetor para fora, você não vai ver imagem nenhuma se formando, porque não tem onde ela ser projetada, tá? Então a gente vai pensar somente nas imagens que são virtuais. Por quê? Com as imagens virtuais, a gente consegue ver elas no espelho. E aí a gente consegue identificar o tipo de imagem, tá bom? Então a gente vai classificar só as virtuais. No espelho côncavo, jovens, a imagem virtual, ela é virtual direita, ou seja, ela não é invertida o pé com a cabeça, ela não fica de ponta cabeça, virtual direita e maior. Então, quando você vai na óptica, jovens, e vê aquele espelho que deixa a tua imagem maior, aquilo é um espelho côncavo. Por exemplo, jovens, as meninas ou os rapazes também que fazem maquiagem, por algum motivo precisa fazer maquiagem. Tem espelhos próprios de maquiagem, e esses espelhos, eles deixam o teu rosto muito maior, justamente para você conseguir ver com mais precisão os pontos onde você vai passar a maquiagem. Então, quando o espelho aumenta a sua imagem, ele é chamado de espelho côncavo. Quando ele diminui a imagem, é o convexo. Então, ela continua sendo virtual, continua sendo direita, só que agora ela vai ser menor. Professora, onde que a gente tem esse tipo de espelho? Por exemplo, jovens, em estacionamento. É bastante comum para o motorista ter uma noção se ele vai raspar no carro que está ao lado ou na parede que está ao lado, ter espelhos convexos. Então, ele aumenta o campo visual do motorista, só que fornece uma imagem que vai ser menor. Beleza? Então, ele fornece uma imagem menor do que o tamanho do objeto. Beleza? Tranquilo? Acho que sossegado, né? Espelho plano, imagem de mesmo tamanho. O côncavo fornece uma imagem maior e o convexo fornece uma imagem
menor. Vamos fazer esses exercícios da página 83, jovens? Os exercícios 5 e 6, vamos lá? Diz assim o enunciado, ó. Sobre a formação de imagens em espelhos esféricos, identifique o tipo de espelho utilizado em cada situação. Então, primeiro, página 83, o 5. A. Luísa se olhou em uma colher de sopa durante o jantar e percebeu que sua imagem refletida na face interna do objeto era menor e invertida. Jovens, imagem menor e invertida. Vejam, quando eu falei para vocês aqui, menor, ela era no convexo, só que aqui estava uma imagem direita, tá vendo? Ela não vai ser invertida. Eu vou escrever essa informação para vocês aqui, ó. Essa, ela é a única possibilidade. Todas as outras possibilidades, elas vão estar aqui, ó, para o espelho côncavo. Então, se ela viu uma imagem que é menor, mas é invertida, não pode ser o convexo. A única possibilidade é o côncavo. E essa imagem dela não vai ser virtual, ela vai ser uma imagem real, que é as imagens que eu falei que a gente não vai estudar com todas as propriedades agora, porque elas têm 5 possibilidades diferentes, beleza? Mas todas que não encaixam nessas duas classificações vão pertencer ao espelho côncavo. A letra B, ó. Olhando para o espelho de uma grande papelaria, Eduardo concluiu que sua imagem era menor e direita em relação a ele, e que havia um aumento do campo visual. Bom, jovem, se aumentou o campo visual e a imagem é menor e direita, só pode ser um espelho côncavo. E por último, a letra C. Observando os pequenos espelhos utilizados pelos dentistas, Maria percebeu que eles geralmente apresentam imagens maiores e direitas em relação ao objeto. Então, o objetivo justamente daquele espelhinho do dentista é ver o dente num tamanho maior e ele vê dentro do espelho. Por isso é um espelho côncavo também. Então, aquele espelhinho do dentista que fornece uma imagem maior que o dente é um espelhinho côncavo. E o exercício 6, jovenzinhos, diz o seguinte, ó. Sobre as imagens formadas pelos espelhos esféricos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, justificando as falsas. Eu já vejo, deixa eu ver, peraí, cadê? O B é convexo. Ah, eu coloquei côncavo. Obrigado, jovenzinho. Deixa eu arrumar aqui. Convexo. Obrigado, Iago. Então vamos lá. Letra A do 6. Espelhos esféricos convexos produzem aumento de campo visual. Verdadeiro, né? Quando a gente conversou aqui sobre o espelho convexo, eu disse que a imagem é menor, porém você tem um aumento do campo visual. Tanto vocês olharem ali na página 82, né? Vocês vão ver a última imagem é de um espelho convexo. Então você vai ver que a imagem formada tem um tamanho menor que o objeto, mas você consegue ver uma parte significativa daquela área porque ele aumenta esse campo visual. Segunda, ó. As imagens formadas pelos espelhos esféricos convexos serão sempre invertidas em relação ao objeto. Mentira. Para o espelho convexo, elas vão ser sempre direitas. Então, falciane a segunda afirmativa. E a terceira. As imagens formadas pelos espelhos esféricos convexos serão sempre menores que o objeto. Convexo, imagem, menores, sempre, ó, essa é a única possibilidade. Então, a terceira afirmativa, verdadeira. Tranquilo, né? Então, fechamos, jovenzinhos, a parte dos espelhos.
espelhos, galera. Vamos falar um pouquinho agora sobre lentes. Se vocês quiserem dar um print na tela, jovenzinhos, essa é a hora, que daí a gente vai pegar uma lousa nova. Então, nos espelhos, galera, a gente viu o fenômeno da reflexão. A luz bate no espelho e volta, tá? Quando a gente vai falar de lentes esféricas, o fenômeno que a gente tem nas lentes, jovens, é a refração. Ou seja, a luz passa de um meio para o outro. Ela atravessa a lente. Ué. Ué, o que deu? O compartimento parou, né? Foi fechada. Ok. Ih, deu zica no meu negocinho. Peraí que eu vou abrir de novo, jovens. Essas horas, né? Compartilhar. Aí, jovens, voltamos aqui. Então, na lente esférica, o fenômeno que nós vamos ter é a refração. A passagem da luz de um meio para o outro. E aí, jovens, nós vamos ter dois tipos de lentes. Nós vamos ter uma lente que é chamada convergente e uma lente que é chamada divergente. Na lente convergente, jovenzinhos, normalmente nós vamos ter ela assim, ó, com as bordinhas dela mais finas que essa parte central. Então, pensa que essa lente ela é feita de vidro, tá bom? O que vai acontecer na lente convergente, então, jovens? Os raios de luz que chegam nessa lente vou fazer com isso aqui que fica melhor. Os raios de luz que chegam na lente, ó, paralelos entre si, eles refratam, convergindo todos, jovens, para um mesmo ponto. Por isso, lente convergente. Os raios convergem todos para um mesmo ponto. Na lente divergente, o processo é o oposto. Você tem aqui, ó, uma lente, geralmente, em que as bordas dela são mais grossas que a região central. Então, aqui no meio ela é mais fininha do que as bordas. E aí, nesse caso, os raios que chegam paralelos entre si eles passam pela lente, jovens, divergindo de um ponto. Conseguem perceber? Então, na lente convergente, eles convergem para um ponto. Na divergente, eles divergem de um ponto. É como se eles estivessem se afastando. Se eu prolongar esses raios aqui, ó, eles vão todos passar no mesmo ponto. Lá atrás. Então, eles divergem daquele ponto lá atrás da lente. Beleza? Então, convergente convergem para um ponto, divergente divergem de um ponto. Jovens, a lente convergente, ela é conhecida do nosso cotidiano aí pela lupa. Então, uma aplicação da lente convergente é a lupa. Se você já brincou com uma lupa, você já deve ter percebido o seguinte: se você pegar a lupa, colocar ela entre o sol
e a sua mão, por exemplo, ela vai pegar todos esses raios do Sol que chegam ó, paralelos entre si e vai convergir todos eles para um ponto. Se esse ponto for a sua mão, pode esquentar a sua mão, pode queimar, pode machucar. Então, você já deve ter visto isso em filmes também. As pessoas tentam tacar fogo num pedacinho de palha, de papel, usando uma lupa. E realmente isso é possível, jovens, porque ela converge todos os raios solares para um único ponto. Então, você concentra essa quantidade de calor num único ponto. Já na divergente acontece o oposto, você afasta os raios. Uma aplicação desse tipo de lente, jovenzinhos, é no olho mágico. No olho mágico você consegue ver uma imagem menor, né, do que você vê no normal. Então ela diminui o tamanho da imagem. A convergente, jovens, você usa uma lupa também para ler coisas que são muito pequenas. Então ela aumenta a imagem. Então normalmente a lente convergente aumenta a imagem, a divergente dá uma imagem de tamanho menor. É a única possibilidade, professor? Não. Mas na maioria das aplicações é isso que vai acontecer. Beleza? E jovenzinhos, para encerrar esse nosso tópico aí de óptica, só falta nós falarmos sobre o olho humano, tá bom? Então, se quiserem dar um print na tela, agora é a hora que eu vou pegar uma nova lousa para falarmos sobre olho humano. Sou teu fã. Galera, o nosso olho, eu vou tentar fazer um olho humano aqui, mas não é fácil. Você sabe que não é fácil. Eu vou usar, inclusive, esse recurso aqui a meu favor nesse momento. Então, vamos supor que isso aqui é um olho humano, tá bom? E aí, jovens, nós temos aqui na entrada do nosso olho um buraquinho por onde passa a luz. Eu não vou entrar em detalhes de nome de cada parte do olho. Tem a pupila, tem a íris, tem a retina, enfim. Mas eu vou pensar no aspecto físico presente no olho, tá bom? Nós temos, jovenzinhos, uma lente natural do nosso olho que fica logo atrás da entrada de luz aqui da pupila. Então, o nosso cristalino, ó, é a lente natural do nosso olho, ele fica aqui, ó. Ele é uma lente convergente, jovenzinhos. Então, os raios de luz que chegam lá de fora, eles chegam aqui paralelos entre si. E quando eles passam pelo cristalino, eles convergem. Nossa, ficou bem ruim, eu vou usar esse aqui de novo. Eles convergem lá para o fundo do olho, jovens. Eles convergem exatamente para a retina. Então a imagem ela se forma lá no fundo do olho, aqui na retina. Aí. Isso, jovens, no olho perfeito, tá bom? Então se você vê aqui uma pessoinha em pé, aqui você vê uma pessoinha deitada, a imagem se forma invertida. Agora, jovens, vou escrever aqui, ó. Olho saudável. Agora existem pessoas que têm deficiências visuais, como eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa, jovenzinhos, que sofre com miopia. Eu não vou fazer de O que vai ser a miopia, então, jovens? Vamos ver aqui, fazer um exemplo de um olho míope. Então, nós vamos ter aqui também o cristalino do olho. Aí, os raios de luz, jovenzinhos, eles chegam paralelos entre si, tudo lindo, maravilhoso, antes do cristalino, beleza. Só que quando eles passam pelo cristalino, a imagem ela se forma antes da retina, jovens. Então acontece isso aqui, ó. Os raios se cruzam nesse ponto.
E o que acontece? A imagem vai se formar aqui, ó, antes da retina. Como que a gente corrige isso? A gente coloca antes do olho míope uma lente divergente, porque daí esses raios chegam aqui se afastando e aí com a correção eles vão se formar lá no ponto correto. Então vou fazer um esbocinho aqui, ó. Coloquei a lente divergente na frente. Com a lente divergente, vou fazer os rainhos agora rosa, tá? Eles vão chegar aqui, ó, se afastando, e aí quando eles convergem, agora sim, eles convergem para o ponto correto, beleza? Então, esse olho aqui que eu desenhei, jovens, ele é um olho míope. Olho míope com correção por lente divergente. Beleza? E o último, a última deficiência visual que nós vamos ver aqui, ó, é a hipermetropia. Então, no olho hipermétrope, jovenzinhos, olha que doideira o que acontece nele. No olho hipermétrope, deixa eu fazer a lente do nosso olho aqui que eu não tinha desenhado ela. Então, aqui está o cristalino, bonitinho. No olho hipermétrope, o raio de luz chega paralelo, bonitinho aqui. Mas quando ele converge, ó, as imagens, os raios se cruzam depois do olho, ó, depois da retina. E aí, nesse caso, a pessoa também não consegue focalizar a imagem, vai ver aquela imagem embaçada. Como que nós vamos fazer a correção dessa deficiência? A gente coloca aqui, ó, na frente do olho hipermétrope uma lente divergente. E aí, jovens, olha o que vai acontecer com os raios luminosos agora. Eles chegam aqui, ó, já convergindo um pouco entre si, e aí com essa convergência que eles já chegam tendo, aí sim eles convergem lá para a retina. Então, nesse último caso aqui, eu fiz um olho hipermétrope, com correção por lente convergente. Então, no míope, a imagem se forma antes da retina, você põe uma lente divergente, ela se forma na retina. No hipermétrope, a imagem se forma depois da retina. Você coloca uma lente convergente na frente do olho e ela passa a se formar na retina. Tem um esqueminha, jovens, feito aí no livro de vocês também, beleza? Mas para você não esquecer mais, jovenzinhos, uma piadinha, ó, para encerrar a aula. Por que o míope não pode ir ao zoológico? Por que o míope não pode ir ao zoológico? Jovenzinhos, o míope não pode ir ao zoológico porque ele usa uma lente divergente e não de ver bicho. Ai, que ruim! Ai, que ruim! Eu sei que é ruim, jovenzinhos, mas funciona. Então, o míope ele usa lente divergente, por isso que ele não pode ir no zoológico. Consequentemente, o hipermétrope ele usa lente convergente para fazer a sua correção de deficiência visual. Beleza, jovens?
Galerinha, até aí, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilinho? Beleza, jovens. Como é um capítulo totalmente teórico, eu vou deixar essas atividades do final do capítulo de tarefinha para vocês, beleza? Então brinquem com elas aí, se divirtam. E aí na próxima aula de hoje, jovens, nós vamos conversar, na verdade vocês vão assistir alguns vídeos sobre sistemas de comunicação, som e imagem. E a gente encerra esse tópico associado a ondas e começa a falar sobre eletricidade, beleza? Jovens, nossa videoaula vai acabar. Temos 1 minuto aqui pelo Zoom. Então me mandem um tchau bem bonito e até a próxima, jovenzinhos. Tchau. Falou!